Olá galera que acompanha o Área Arquivada. O mundo está cheio de mistérios e maravilhas, alguns mais antigos e outros mais novos. Alguns desses mistérios podem ser explicados por cientistas e especialistas, mas outros não podem. Mas sendo honestos, preferimos aqueles que não podem ser explicados. Todos nós adoramos ficar impressionados de vez em quando, e esperamos que sua mente seja surpreendida pelas coisas que você está prestes a ver neste vídeo. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo para mais pessoas assistirem também. Então, vamos nessa! Pedras de Karnak. Tentar descobrir como ou por que uma civilização antiga faria algo, é uma das partes mais divertidas da arqueologia. Pegue as pedras de Karnak, por exemplo. Elas estão alinhadas em formação linear perfeita na região da Bretanha, na França, há cerca de 6.000 anos, e há muitas delas reunidas em um só lugar. O total ultrapassa 4.000 pedras, variando de 3 a 12 pés de altura. Elas foram estudadas extensivamente, mas o significado por trás da criação do local nunca foi descoberto, e agora provavelmente nunca será. Uma das lendas locais mais coloridas diz que, um poderoso exército romano foi transformado em pedra pelos poderes mágicos do poderoso mago Merlin. Alguns católicos contam uma história semelhante sobre o Papa Cornélio, transformando um exército de pagãos em pedra com poderes dados a ele, por Deus. Quanto ao uso real delas, existem vestígios de círculos de pedra encontrados em cada extremidade das pedras, então elas podem ter tido um propósito relacionado à astronomia, mas isso realmente é apenas um palpite. Tapete Pazyryk. Se você é apreciador de moda vintage e gosta de tapetes antigos, este pode te interessar, embora custe muito dinheiro para colocar as mãos nele. É o tapete Pazyryk, e tem quase 2.600 anos. O arqueólogo russo Sergei Rudenko o encontrou em 1949 na tumba de um príncipe Citas na Mongólia. Séculos atrás, a tumba foi saqueada, expondo-a aos elementos e ao clima frio. Se não fosse por esse processo de congelamento, o tapete não estaria tão bem preservado. Elementos deste antigo tapete são semelhantes ao tipo de design que esperaríamos ver hoje e há representações de flores, animais, o sol e cavaleiros a cavalo. Há até mesmo um grifo alado em uma das bordas. Com 9 pés de comprimento e 6 de largura, ele ocuparia muito espaço na maioria das salas de estar modernas. O vale onde foi encontrado era uma rota de comércio popular entre a Ásia Central e a China, então é impossível dizer com certeza quem fez o tapete ou em qual país ele foi feito. Ubar. Viaje fundo o suficiente nos desertos de areia de Omã, e você eventualmente encontrará ruínas que parecem antigas em Ubar. Dizem que essas ruínas são tudo o que resta da cidade equivalente à lendária cidade perdida de Atlântida. Ubar não desapareceu sob as ondas como se diz que Atlantis fez, em vez disso, desapareceu sob as areias. As ruínas estão perto da vila moderna de Xizar, na região de Dhofar, em Omã. Ubar é também o nome da cidade perdida lendária, mas se esta antiga cidade e a lendária são a mesma coisa é uma questão muito debatida. Escavações arqueológicas ocorreram em Ubar, muitas vezes ao longo dos anos, e o resultado dessas escavações sugere que, este era um posto avançado importante para o comércio de incenso e abrigava um grande assentamento. Os restos de um forte podem ser claramente vistos, com 8 paredes e uma torre em cada canto, exatamente como é descrito nos textos antigos que falam de Ubar. A evidência no local sugere que a cidade foi destruída quando um grande buraco se formou sob a areia e a puxou para baixo. Enigmite. Chamamos algo de artefato fora de lugar, quando encontramos algo tão obviamente fora de lugar que não pode pertencer à era de onde parece ter se originado. O Enigmite de Williams é possivelmente o mais estranho do mundo. Em 1998,
O engenheiro elétrico John Williams o descobriu em uma região rural não identificada da América do Norte. Em sua forma mais básica, é um componente elétrico implantado em um bloco sólido de granito, que tem pelo menos 100 mil anos. Dado o trabalho de Williams, ele foi imediatamente suspeito de ter construído o objeto como uma farsa. Williams respondeu dizendo que qualquer cientista ou pesquisador está livre para vir inspecioná-lo pessoalmente. Poucos especialistas aceitaram seu convite. Não há evidência visível de que o componente eletrônico tenha sido soldado ou cimentado na rocha, e em vez disso, a rocha parece ter se formado ao seu redor. Dado a idade da rocha, isso deveria ser impossível. As três pontas do plug do componente são mantidas em uma matriz feita de um material desconhecido, o que torna as coisas ainda mais difíceis para os cientistas. A maioria dos cientistas ainda acredita que seja uma farsa, mas ninguém conseguiu provar isso. Vértebra humana. Em fevereiro de 2022, cientistas relataram a descoberta de uma vértebra humana no Vale do Jordão, em Israel. Você pode pensar que isso não é nada de especial, mas espere um momento. Esta vértebra tem 1,5 milhão de anos e pertence a um jovem do sexo masculino, provavelmente com idade entre 6 e 12 anos quando faleceu. O osso foi descoberto durante a década de 1960, mas apenas recentemente foi reanalisado usando métodos científicos modernos. Agora podemos afirmar com certeza que esta é a evidência mais antiga conhecida de seres humanos ou espécies semelhantes aos humanos vivendo em Israel há tanto tempo. O osso foi comparado a ossos igualmente antigos encontrados na Geórgia, mas o osso israelense é muito maior. Isso prova que os primeiros seres humanos se moveram da África para a Europa através do Oriente Médio em estágios, em vez de uma única onda em massa. Também pode ser o caso de que essas jornadas foram feitas por dois grupos diferentes e distintos de hominídeos, separados no tempo por cerca de 200 mil anos. Existem muitas coisas que ainda não sabemos sobre as primeiras etapas da evolução humana. Templo maciço. Quando um tsunami gigante atingiu a região de Tamil Nadu, no sul da Índia, em 2004, foi uma catástrofe que enterrou grande parte da área sob a água. Mas, quando as águas finalmente recuaram, revelaram algo que antes estava escondido e um templo maciço em Mahabalipuram. Arqueólogos da região estavam trabalhando em algo que eles suspeitavam ser o título de um antigo templo sob o leito do mar por um tempo antes do tsunami, mas não tinham feito muito progresso em termos de escavação antes que as ondas atingissem. Havia histórias anedóticas de pescadores vendo rochas esculpidas no leito do mar e algumas evidências de um complexo maior escondido sob lama e pedras, mas ninguém realmente esperava encontrar algo desse tamanho na sequência do desastre. É possível que os edifícios do templo possam ser os pagodes dos quais Marco Polo escreveu em seu livro As Maravilhas do Mundo no início do século XIV. Polo escreveu sobre 7 desses templos, então pode ser que ainda haja muito mais aqui para os arqueólogos descobrirem. Uma das maiores rochas expostas pelo tsunami foi encontrada com uma inscrição tâmil datada de 935 e referente ao rei Krishna III. Portanto, eles têm pelo menos algum contexto para trabalhar. Port Royal. Um dia, Port Royal, na Jamaica, era conhecida como a cidade mais vil do mundo. Durante o final do século XVII, era um lugar sem lei e um foco de atividade pirata e devassidão alcoólica. Supostamente, até um quarto de todos os edifícios ali era um bar ou um bordel, e alguns deles eram os dois. Um rum incrivelmente forte era produzido aqui, e o dinheiro roubado era aceito nos bares e hospedarias sem perguntas. Quando um terremoto gigante atingiu a área e afundou metade da cidade em 1692, muitas pessoas da época o viram como um castigo de Deus. 33 acres de terra que haviam sido construídos sobre a areia, foram sugados sob as ondas. Apesar de estar a mais de 12 metros de profundidade, muitos dos edifícios antigos e artefatos estão tão bem preservados que, alguns especialistas os comparam a Pompeia em termos de importância histórica.
Muitos itens do fundo do mar apareceram ao longo dos anos, incluindo um relógio de bolso de 1686 que parou às 11h43, o exato momento em que o terremoto ocorreu em 7 de junho daquele ano. Grampos de metal. Todos reconhecemos a forma e a função básica de um grampo de metal. É uma coisa pequena, mas desempenha um papel tão importante em nossa vida cotidiana, especialmente para aqueles que trabalham em escritórios. Parece que desempenhou um papel ainda maior na vida de nossos antigos ancestrais, embora os grampos que eles usavam fossem muito maiores, porque as coisas que eles seguravam eram muito maiores também. Arqueólogos encontraram enormes grampos de metal por todo o mundo antigo, usados como suportes para unir blocos de pedra colossais dentro de templos e megalitos. O que intriga os especialistas é que esses grampos têm sempre o mesmo design, apesar de terem sido encontrados em lugares tão distantes quanto Camboja, Itália, Peru e Egito. Não havia como essas antigas civilizações terem tido contato formal umas com as outras há milhares de anos, então como todas elas chegaram ao mesmo design básico? Será que os contatos entre países eram mais próximos do que imaginávamos? Ou isso é apenas um exemplo especialmente marcante de tecnologias iguais sendo desenvolvidas em lugares diferentes ao mesmo tempo? Ninguém sabe a resposta para essa pergunta. Petroglifos. Arqueólogos e historiadores em todo o mundo nem sempre deram a devida atenção a locais como o Catar, mas isso está começando a mudar com a descoberta de incríveis locais como os petroglifos de Al-Jassazia, que finalmente estão recebendo a atenção que merecem. Até agora, mais de 1000 entalhes foram desenterrados neste antigo canteiro de obras esquecido, mas ainda existem milhares a serem descobertos. Os arqueólogos acreditam que os petroglifos originais foram esculpidos aqui há mais de 2000 anos, mas que a coleção foi adicionada ao longo dos séculos por gerações sucessivas de pessoas. Avestruzes, escorpiões, peixes e formas humanas estão entre os petroglifos mais expressivos, dos quais os mais antigos apresentam símbolos simples de copos e anéis. São simples o suficiente para serem compreendidos, mas os numerosos buracos profundos no chão são um pouco mais enigmáticos. Sugere-se que eles poderiam ser uma tentativa inicial de criar um mapa estelar, embora isso ainda não tenha sido verificado. Outra sugestão é que os buracos eram usados por comerciantes para armazenar pérolas ou que faziam parte de um jogo de tabuleiro jogado no local. Podemos fazer hipóteses o quanto quisermos, mas a verdade básica é que não temos ideia. Pedra de Ezana. O reino de Axum já ocupou a terra que hoje é conhecida como Etiópia, mas traços de seu passado pré-islâmico ainda existem lá. Um desses traços é a Pedra de Ezana. Este monumento tem mais de 1650 anos e é um documento histórico único. Ele registra integralmente a conversão do rei Ezana ao cristianismo, após o que o cristianismo se tornou a religião predominante do reino. Seguindo a partir daí, as inscrições na pedra contam a história das guerras e conquistas subsequentes de Axum, incluindo a captura do vizinho reino de Mauri. Mal existem registros dessa época nesta parte da África, então o valor cultural da Pedra de Ezana não pode ser exagerado. Parece que o escriba do rei começou a registrar seus feitos na pedra antes de sua conversão, porque nas inscrições mais antigas ele se refere a si mesmo como filho do grande deus Maren, uma divindade pagã. Para garantir que seus feitos pudessem ser entendidos e apreciados por todos, Ezana mandou a pedra ser escrita em grego antigo, uma antiga língua árabe chamada Saba e uma antiga língua eritreia chamada Ungês. Para alguns estudiosos, isso torna a Pedra de Ezana comparável à muito mais famosa Pedra de Roseta. Kofun. Os japoneses têm uma palavra especial para Kofun e estruturas antigas e misteriosas que eles não podem explicar. Eles os chamam de Kofun, monólitos antigos projetados neste estilo que não existem em nenhum outro lugar do mundo, tornando-os um fenômeno particularmente japonês. Eles são chamados assim porque, quando vistos de cima, parecem fechaduras de chave, e o olho da fechadura é onde a sepultura está localizada. Acredita-se que as pessoas enterradas nesses túmulos eram de descendência real.
O propósito do resto do local não é claro, mas eles eram enormes. O mais famoso deles, o Kofun de Daisen, mede 457 metros de comprimento, 274 metros de largura e mais de 30 metros de altura. Isso é muito espaço, e não sabemos para que foi usado. Para adicionar ao mistério, temos imagens de estruturas muito semelhantes que foram observadas na superfície de Marte. Será que isso é uma coincidência? Quem pode dizer com certeza? Uma coisa que foi determinada relativamente recentemente é que todos os Kofun foram dispostos de modo a enfrentar a direção do nascer do Sol. Isso deve ter tido algum significado, mas o significado se perdeu para nós. Cavernas Canari. Se você vagar profundamente no Parque Nacional Sanjay Gandhi, em Mumbai, na Índia, eventualmente encontrará uma rede de mais de 100 cavernas esculpidas diretamente na rocha. Essas são as Cavernas Canari, e são como uma história do budismo na região esculpida na pedra. O nome Canari se traduz aproximadamente como Montanha Negra, o que é apropriado porque a maioria das cavernas foi esculpida em pedra basáltica negra. Existem mais de 1000 anos de trabalho humano em exposição entre as cavernas. As mais antigas têm quase exatamente 2000 anos, enquanto as edições mais recentes foram esculpidas à mão durante o século XI. As primeiras cavernas foram esculpidas quase assim que o budismo chegou à região e são na maioria das vezes viharas não decoradas, mantendo o espírito de simplicidade que o budismo pregava naquela época. Com o tempo, os designs se tornaram mais elaborados, culminando nas grutas de Elefanta, fortemente decoradas. Além de serem lugares de culto, esses humildes abrigos de cavernas também forneceram acomodação para os fiéis. Sabemos disso por causa das bases de pedra presentes em cada caverna, que se acredita terem sido usadas como camas. Então é isso, espero que tenham gostado dessas histórias fascinantes. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.